Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pod Solução. Meu nome é Larissa Lúcia, eu tenho 19 anos e sou moradora da Pavuna. Eu faço parte de alguns projetos sociais junto com o Unicef, como o Chama na Solução, mas também faço parte do Zona Nossa e dos Jovens Comunicadores. E é isso, fala um pouquinho de você, Nutella. Então, eu sou o Vinícius Batista, mais conhecido como Nutella, tenho 24 anos, sou de Guadalupe, atuo hoje no projeto Chama na Solução, pela Unicef CIDAPS. Já participei de alguns outros projetos e tô empolgado agora pra gente debater sobre esse assunto muito importante, né? Sim, verdade. Bom, o Pod Solução, né, é um podcast feito por um dos projetos do Chama na Solução, que é a iniciativa do CIDAPS com a Unicef. Mas hoje nós estamos aqui na nossa segunda edição, né, do Pod Solução. Na primeira edição nós falamos sobre violência doméstica, mas hoje estamos aqui para falar sobre saúde mental, com duas convidadas queridíssimas, né, maravilhosas, muito famosas, muito conhecidas. Apresenta ela aí pra gente, Nutella. Então, uma é a Adriana Bonaterre. Eu gosto desse sobrenome. Tem um negócio, né, o sobrenome dela. Tem aquele cheirinho de croissant junto. Então, é uma psicóloga parceira que topou trocar essa ideia com a gente, com a gente, né? Topou mostrar do lado profissional o que é a saúde mental. E eu acho que mais do que ninguém, daqui a pouco ela pode falar um pouco melhor sobre isso pra gente, né? Sim, verdade. E além dela, nós estamos aqui com uma personalidade forte ali daquele território, né? É uma pessoa muito conhecida, bem famosa, gente. Se você não conhece, assim, você tá no território errado. Entendeu? Nós estamos aqui com Natália, mais conhecida como Pompom. E é isso, gente. Se apresentem, meninas. Fala aí sobre você, Adriana, e daqui a pouco a Pompom falar um pouquinho sobre ela. Combinado. Primeiro, uma alegria estar com vocês. Queria agradecer demais esse convite. É bom demais essa troca. Eu venho trabalhando, né, em parceria com vocês já em alguns projetos. E isso fez toda a diferença na minha vida profissional, né? Eu tive aí um grande enriquecimento de olhares mesmo, né? Ampliou demais o meu campo de atuação. Então, queria agradecer. Vai ser uma alegria poder estar trocando aqui, conhecer um pouco a história de Pompom e a gente debater aqui. Obrigada, viu? A gente que agradece. Agora aí, Pompom, fala um pouquinho sobre você. Então, gente, boa tarde, né? Eu sou a Natália, mas todo mundo me chama de Pompom. E eu tenho 19 anos, sou moradora de Acari, sou mãe do Noah, de 10 meses, vai fazer 11 agora, dia 18. E se você está vendo isso depois do dia 18, ele já fez 11 meses. Eu sou artista independente, eu sou cantora e compositora, ex-artista de metrô, mas se quiser me chamar pro teu aniversário para cantar, pode me chamar. E eu já participei de outros projetos sociais também, sou envolvida nas causas, e muito mais nas causas voltadas pra Pavuna, né? Pra Grande Pavuna, que é onde eu moro e onde eu acho que tem que ter mais os olhares. E eu acho que é isso. Atualmente eu sou agente comunitário de saúde. Maravilhosa! Cuidando do meu povinho, a coisa mais linda do mundo. E é isso, vamos falar de saúde mental, galera. Então, nós escolhemos, né, falar sobre saúde mental nessa nossa edição do projeto. E a gente chamou a Pompom aqui para contar um pouco da experiência dela em relação a esse assunto. E a gente chamou a Adriana para que ela pudesse dar um parecer mais profissional sobre isso, né? Para que ela pudesse orientar melhor como a gente pode lidar, também quais são as causas, etc. E a gente queria te ouvir um pouco, Pompom. Conta um pouco da sua experiência pra gente, né? Desde mais nova até hoje, como é a sua relação, assim, com saúde mental. Então, a minha relação de saúde mental, ela começou muito antes de eu ter nascido. Então, a minha família foi uma família super afetada. E posso dizer que talvez muitas das vezes não teve esse olhar de saúde mental, né? Pelo fato que eu acho que somos uma família que a minha bisavó era escrava. Então, pretos não tem problema de saúde mental. E a galera da comunidade também não tem esse olhar. E a época também ajuda muito o fato das pessoas não olharem pra isso. Então,
Minha avó, ela chegou aqui no Rio. E assim que ela chegou, ela era bem nova. Ela já se envolveu com meu avô. E sofreu um relacionamento abusivo. Assim, visível. Minha avó era uma pessoa muito inocente. E não digo que meu avô era uma pessoa ruim. Mas também sei que os homens da época, eles poderiam ser muito grotescos, na verdade. E aí, ela sofreu um relacionamento abusivo, sim, por anos. Ela teve um quadro depressivo, que hoje em dia a gente vê que era depressão, que ela tomava remédios fortes, controlados. Tinha muita dificuldade, assim, de levantar da cama. Então, minha mãe e minha tia tiveram que amadurecer, tiveram que fazer as coisas. Muitas vezes tiveram que ajudar ela para ela estar acamada de cama. Então, minha avó faleceu há pouco tempo com Alzheimer. E muito por conta dos remédios que ela sempre tomou. E aí, a minha mãe... também teve essa questão, a estrutura familiar não teve estrutura socioemocional. E aí, ela também teve seus problemas de convulsões, que depois ela foi descobrir que era só estresse. E foi internada aos 20 anos, no Pinel. E assim, depois que a minha mãe saiu da internação, ela teve amnésia. Então, muitas das coisas ela não lembrava. Passou muitas coisas lá dentro também, que ela quase não se abre comigo, mas tem muitos traumas da época. E arrumou um relacionamento abusivo, né, com meu pai, que era um agressor, assim, de primeira classe, cárcere privado. Então, minha mãe, quando tava grávida dos 3 meses, ela fugiu da casa do meu pai, depois de uma surra de enxada. E aí, ela chegou lá e pediu pro meu avô pra ficar. E aí, meu avô ficou por conta de mim, porque minha avó pediu muito. Uhum. E aí, depois meu avô foi... Quando eu nasci, ele era a pessoa mais amável do mundo comigo. De verdade, assim, um paizão, um pai que eu não tive. E depois disso, eu tive as minhas questões de saúde mental desde muito cedo. Então, de lá pra cá, história, assim. Mas eu acho que o histórico, o contato de saúde mental que eu tive foi muito cedo. E talvez até hoje eu às vezes me questiono, poxa, por que tão cedo, sabe? Por que não foi quebrado um ciclo, sabe? Não que minha mãe tivesse que passar, não que minha avó tivesse que passar, sabe? E aí eu acho que isso vem até hoje comigo. E outras questões, né? Que, enfim, ainda vão ser contadas aqui. E essas questões, né, de saúde mental, essas questões que acontecem dentro da nossa família, né? Às vezes a gente tem a ideia de que só acontece muito hoje, mas é o que as pessoas falam muito, que na verdade hoje é quando as pessoas falam, né? Antigamente já existia esse tipo de problema, só que não era pauta, não era debatido. A gente queria saber, Adriana, como que você vê essa situação toda, porque é muito falado hoje em dia, né? Essa questão de saúde mental. E é muito procurado também, porque os jovens, os adolescentes entendem que estão passando por um problema de saúde mental, que tem alguma coisa acontecendo, só que às vezes não sabem o que é, não sabe se realmente é isso que estão pensando, não sabe como lidar. E como você vê tudo isso hoje em dia, ainda mais na área que você se encontra, né? É muito importante, assim, a Pompom levantou questões aí que são sérias, né? Primeiro, é a desmistificação, né? Todo mundo tem ainda muita resistência de falar de saúde mental. Talvez depois da pandemia isso até tenha mudado um pouco, né? Mas as pessoas ficam muito, às vezes até envergonhadas de procurar ajuda. E uma outra questão que a Pompom trouxe, que eu acho, assim, de vital importância, de relevância mesmo, né? É a questão da transgeracionalidade. O quanto vem a partir de gerações uma determinada questão se repetindo, né? E aí quando você me pergunta, mas como é que a gente faz para o jovem de hoje? Na verdade, a gente não naturalizar, porque como eu vivo isso na minha família, minha avó passou, minha mãe passou, quando eu começo a viver alguma coisa parecida, aquilo para mim está dentro do natural. Todo mundo já passou por isso, deve ser normal, as relações devem ser assim. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, importante para a gente aqui é a gente começar a desnaturalizar essa questão,
né? E a gente não sentir vergonha de buscar ajuda. Então, quando a gente fala de saúde mental, a saúde mental não é só a ausência de transtorno mental, né? Que as pessoas falam assim, mas eu não tenho uma doença mental. Na verdade, o estresse. Quando você pontuou essa questão do estresse, eu acho muito, muito importante. O estresse, todos nós vivemos um pouco de estresse na nossa vida, né? Hoje, pra gente estar aqui, teve um estressezinho, né? A gente correu, acorda cedo e faz aquilo tudo. Isso é natural, porque moveu a gente para vir para cá. Mas quando a gente começa a não ter, quando os nossos recursos internos começam a não dar conta da gente administrar esse estresse, aí a gente começa a ter a nossa saúde mental abalada, né? Ela começa ali a ser prejudicada, na verdade. Quando eu entendo que os meus recursos não estão mais dando conta de eu ter uma vida com qualidade, né? De eu me relacionar bem, enfim. Quando eu começo a ter sintomas físicos, como a gente vai falar. Como a gente vai falar aqui. Então, acho que esse é um caminho. Então, acho que 2 pontos que a Pompom já lança aqui para a nossa discussão. Essa questão da gente desnaturalizar essa coisa que vem passando, né? De pai para filho. E a gente aprender, na verdade, a identificar se a gente tem recursos para lidar com o nosso estresse do cotidiano ou se não. Isso já é um alerta para gente. Você falou de recursos, né? Agora eu vou te falar de recursos. E nós, né, eu, Nutella e Pompom, a gente tá com uma iniciativa que a gente vai... a Adriana também vai estar com a gente nas escolas, né, para falar um pouco sobre saúde mental e sobre esses recursos, né, que a gente tem no dia a dia, que a gente pode usar para ser como um escape, né? A Adriana vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas, Nutella, fala pra gente como que vai ser também o nosso dia lá na escola, como que vai ser a nossa iniciativa aí, vai ser bem bacana. Então, o nosso dia na escola é esperado com bastante alegria e, querendo ou não, um pouco de ansiedade também, porque é um dia muito especial. Tipo, eu acredito que seja especial não só para mim, quanto para as meninas também, tanto para Larissa quanto para Pompom, porque é um recurso que a gente queria, acredito que a gente queria quando a gente estava estudando. Eu particularmente queria muito ter uma roda de conversa dentro da minha escola sobre saúde mental, porque eu via que eu preciso até hoje debater sobre isso, conversar, procurar pesquisar sobre isso, e via muitos amigos também. Então a gente decidiu fazer essa ação na escola. E no dia vai ter uma roda de conversa, né, a nossa convidada especial. Alegria total. Aí vamos ter essa roda de conversa e vamos levar oficineiros também para a escola. E vamos falar um pouco da onde arrumar uma válvula de escape para poder tranquilizar a mente um pouco, poder levar um pouco de um remédio, vamos dizer assim, uma solução para os nossos problemas mentais. Então, eu acho que uma das válvulas de escape é a cultura. Então, por isso que os nossos oficineiros que vão lá, que estão confirmando ainda, mas acho que vai ser a Andressa Gandra, né? E o Salsa, né? E o Salsa, Felipe Salsa. Andressa Gandra é uma artista que faz grafite. Não sei como essa menina não tá no Louvre ainda. Que ela é muito braba, no grafite. Uma amiga minha, pessoal, tenho o prazer de falar assim, o Salsa, que é oficineiro, ele já trabalha com oficina sobre saúde mental, envolvendo dança. Nossa, que maravilha. E é muito legal, né? Porque nós estamos envolvidos em projetos, né? Em projetos sociais, mas também estamos envolvidos no meio da arte e cultura, né? Então, assim, eu acho que a gente consegue muito, e a Adriana vai falar melhor sobre isso, sobre como essas manifestações artísticas, né, também são escape pra gente também, como artista, como jovens. Então, a Pompom, acredito que tem um pouco disso, né? Pouquinha coisa. Nessa mesa aqui tem 2 artistas, né? Um do humor e outra da música. Entendeu? É muito artista, gente. E aí, é uma fórmula de escape que a gente, como jovem, como pessoas que também se viram em momentos em que a saúde mental tava mais pra lá do que pra cá, se viu nesse lugar de a arte como escape, né? E na cultura como escape, a gente quer levar isso para esses jovens. E aí, Adriana, a gente queria que você falasse um pouco, né, sobre como você vê, né, essa questão da arte, da cultura, como o Vinícius disse, né, como escape, como remédio para a saúde mental, né, para desenvolvimento, para melhora de saúde mental.
Então, essa questão que você me perguntou, né, das estratégias, né, do escape ou do remédio e tal, é uma grande estratégia que a gente começa a desenvolver. Então, queria só voltar rapidamente aqui o que a Pompom falou, né, quando ela fala desse ambiente todo, né, familiar, que ela vem trazendo todas as dificuldades aí com saúde mental, que ela muito bem colocou, a gente começa a falar de um ambiente que ele pode ser gatilho para algumas questões de saúde mental, como, por exemplo, a ansiedade e depressão, que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Então, vou trazer um pouquinho isso para a gente conversar e depois a gente já fala sobre essas estratégias que são importantes. Então, quando a gente tem um ambiente, né, que por mais afetivo que ele possa ser, né, como o Pompom falou, minha avó, meu avô, enfim, pessoas ótimas, enfim... Mas, às vezes, o próprio ambiente, ele produz um estresse que vai além desse que a gente quer lá na roda de conversa, por exemplo, no nosso próximo encontro, que é quando ele começa a desestabilizar, ou seja, essas estratégias, esses recursos que a gente tem dentro da nossa vida familiar, eles não nos sustentam para a gente cuidar da nossa saúde mental. E aí começam a aparecer os transtornos, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade, que eu tive um pouquinho hoje aqui, né? Que é a taquicardia, né? Às vezes um tremor nas mãos, que você está ali nervoso. Mas a gente vai buscando o quê? Os nossos recursos internos aqui para dar conta disso. A gente respira, faz uma piada e pronto, né? A gente já está relaxado. Só que muitas vezes esses recursos, a gente não conhece eles ainda. Então, o que acontece? Olha o que acontece com o nosso corpo quando a gente está ansioso, né? Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita em que eles começaram a estudar as emoções e como é que o calor do corpo, né? Como é que o corpo ficava quando você sentia isso. Então, na ansiedade, por exemplo, olha como todo o calor do corpo vai aqui para a área do tórax, né? Então, o que a gente está vendo? Quando as pessoas falam assim, não estou conseguindo respirar, né? Ou tô com um bolo na boca do estômago, ou tô com dor de barriga. É isso que está acontecendo com o seu corpo. Então, não é fantasia, não é frescura. De fato está acontecendo, né? Então, o nosso cérebro, por exemplo, ele começa a ter impulsos nervosos que vão ficando cada vez mais rápidos, né? São descargas que vão tendo. Então, a gente começa a ter dificuldade de pensar, de lembrar das coisas. Então, isso é do campo do real, né? Então, não é frescura. Às vezes, a sociedade diz, você tá com frescura, relaxa. Não é simplesmente relaxar. A gente tem que ir construindo estratégias, recursos, para poder botar o nosso corpo de novo ali em tranquilidade. Nossa, e eu tô vendo aqui você falando, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas agora você falou, eu lembrei. Gente, toda vez que eu fico nervosa, impressionante, dá uma dor de barriga, eu não sei de onde que vem. Entendeu? Eu falo, não, eu tô ficando doida, não tô ficando doida. Não tá doida. Entendeu? Não. É meu corpo realmente. Eu já perdi show e já perdi jogo por causa de ansiedade, me deu dor de barriga. Cara, impressionante. Dá um negócio aqui, você não quer fazer nada, mas dá uma dor, que, meu Deus, é um desespero. Você começa a suar frio. Vocês têm que entender, tem gente que acha que tá infartando. Porque começa a acelerar o coração, começa a ficar com o braço dormente. Quando eu tenho crise, né? Faz um tempinho que eu não tenho crise. Mas eu comecei a ter crises com 9 anos. E quando eu comecei a ter crises, eu sentia que eu ia morrer. A sensação é que eu tava morrendo. Eu tava assim, gente, eu vou morrer. É hoje, deu, é hoje que vai... Faz um tempinho que eu não tenho crise. Ontem no Enem foi... Menina! Enem é um gatilhão, né? Foi um dia que eu não tenho crise. E eu acho que eu fiquei orgulhosa por não ter tido uma crise no Enem, cara. Porque eu falei assim, gente, vou ficar doida. Eu entrei na sala e fiquei assim, ó. Tava sozinha. Não sei o que, tá ótimo. Aí você começou a cantar em pensamento. Eu tava cantando. Olha o recurso Eu tava aí, cantando. gente. E aí, tipo assim, eu falei, gente, essa mulher vai brigar comigo. Mas eu vou cantar. Porque senão eu vou ficar maluca. Cada um e a estratégia música que tem. Eu acho Isso, que a música salvou a minha vida, tipo assim, em todos os momentos. Acho que se não fosse a música até hoje, entendeu? Com certeza tinha acontecido alguma coisa. E eu tava conversando há uns dias atrás, justamente por isso. Eu falei, cara, minha mãe foi internada aos 20. E eu tô com 19 e não fui internada. Graças a Deus. Não serei. E não será. E aí eu vejo que o meu escape, ele sempre foi a música, entendeu? E o escape da minha mãe era o esporte. Vamos botar estratégia? Eu gosto dessa palavra, Estratégia. estratégia, eu sou abusada. Mano, Essa grande estratégia é amor. Isso é uma estratégia, tá ligado? E a estratégia da minha mãe era o esporte. Depois que a minha mãe não conseguiu mais praticar o esporte, porque ela teve um acidente, hoje eu consigo entender o peso disso. Uhum. Que assim, ela falava, cara, eu tava nervosa, eu ia jogar.
Eu ia pegar minha raiva toda e ganhar uma partida ou quebrar meu dedo batendo na bola. E aí eu vejo que eu sou assim, que a música, ela tem um poder tão forte dentro de mim que consegue controlar a minha emoção. É isso mesmo. Consegue de fato. É o seu porto seguro, né? A gente tem que ir encontrando dentro de nós o nosso porto seguro. Cada um, é claro, às vezes tem momentos da vida que a gente vai precisar de um psiquiatra, vamos precisar talvez de um psicólogo, enfim. Mas existem estratégias que são acessíveis, como, por exemplo, Nutella, a tua arte, né? O teu humor. O humor salva também, né? Salva a beça. Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto dessas estratégias, por quê? Porque a gente sabe que a gente não tem acesso a essas coisas. A gente entende que o Chama na Solução veio e que deu essa proposta pra gente e a gente tá tentando dar um mínimo que a gente não conseguiu ter para essa galera. Mas a gente também sabe que isso é só um início, é só um pontinho, porque a gente não tem dinheiro para pagar psicólogo. E aí a gente acaba que na clínica a gente tem uma estrutura, mas não é uma estrutura tão assídua, porque a demanda é muito grande, porque a galera agora entende que tem essa necessidade. E aí pra gente não parar, ter que parar num psiquiatra ou parar num CAPS da vida, a gente arruma essas estratégias. E essas estratégias são a música, a arte, a cultura. E é por isso que a gente tá tentando fazer essa questão das oficinas, né? E a roda de conversa. Quando a gente fala dessas estratégias, tem a cultura, mas tem a informação. O que vocês estão levando com a roda de conversa é muita informação. Então, isso também é transformador. Fala assim, às vezes eu tenho consciência do que está acontecendo comigo, mas o que eu faço, né? O fato da gente ter consciência já começa a mobilizar a gente a buscar um caminho, né? Então, às vezes, é como o Pompom estava falando, às vezes a psiquiatria, a psicologia, às vezes o acesso não é tão fácil, na maioria das vezes não é, né? Mas o que me traz paz? O que me tranquiliza? Às vezes é ouvir uma música, às vezes é cantar, dançar em casa. Estou em casa, coloquei uma música, comecei a dançar. Pronto, isso também não resolve, mas já é uma estratégia que te ajuda a voltar para o eixo, né? Construir boas piadas para fazer a gente rir. O humor, eu falo isso por experiência própria, porque hoje em dia eu tô tentando criar um texto novo. Só que o meu tipo de humor é o humor conhecido como humor autodepreciativo. Ou seja, eu subo no palco e fico me zoando o tempo todo. Só que essas minhas zoações, essas minhas brincadeiras, antigamente me atingiam de uma forma negativa. Porque as pessoas, os amigos, né, do lado de onde eu moro, que ficavam me zoando com algumas coisas e, tipo, aquilo só me deixava mal, acabava com a minha autoestima. Só que depois de um tempo eu fui conhecendo stand-up, eu fui conhecendo humor e fui vendo que realmente era minha estratégia, né? Isso aí. Era minha estratégia para eu poder achar um lugar ali que eu ia ficar calmo, que eu ia conseguir usar aquilo ali e ficar calmo. O meu próprio apelido veio de uma brincadeira que de início eu não gostei, mas hoje em dia usa a meu favor. Olha só. Ele faz o combo de estratégia dele. Exato. A gente, como você disse, Adriana, é a gente saber reconhecer o que está acontecendo com a gente. É isso. Isso é importante, que não é frescura. Por exemplo, quando a gente fala da depressão, né, que a gente também tem aqui um slidezinho para nos nortear nisso, às vezes a pessoa fala assim, você não está sabendo lidar com seus próprios problemas, isso é tristeza, vai passar. Não, às vezes a depressão é de ordem realmente, às vezes não, é de ordem química também, né? Então a gente tem um slide sobre depressão que vai mostrar como o nosso cérebro funciona na depressão. A gente tem aqui, por exemplo, essas duas imagens, a gente tem o que está, né, em depressão e o que não está. Olha as áreas ativadas, né, quando eu não estou em depressão, que é aquele menos azulzinho claro, né, é isso que está pertinho de você, no tela. Então, aí a gente está falando de um cérebro que não tá depressivo, né, não está com depressão. Então, ele está super ativado. Agora, olha quando eu estou em depressão, olha como é que meu cérebro fica e olha como é que o meu corpo fica. Lembra que a gente viu na ansiedade aquele amarelão lá, né, que dá aquele calor e aqui é o esfriamento. Então, o meu corpo aqui, às vezes as pessoas falam assim, você tá de bobeira, levanta daí, bora pra rua. Eu não tenho força para ir. Meu corpo não está respondendo mesmo, né? Então, eu preciso tomar consciência de que eu preciso criar essas estratégias, né? Às vezes, como eu falei, procurar o psiquiatra, o psicólogo e criar estratégias. São várias as possibilidades. Mas é importante a gente desmistificar essa coisa de que é bobagem.
Não é bobagem. Depressão não é tristeza, né? E ansiedade também não é frescura, não. A gente sente isso. Então, acho que isso é importante, Geralmente né? a galera que tem essa fala é a galera do... não fique triste, sabe? É só ficar feliz. Está triste? É só ficar feliz. É só ficar feliz. É fácil, assim, num estalar de dedo. Não, e é interessante porque a gente conversou sobre isso, né? Sobre essas imagens, sobre a importância de mostrar, porque, como a Adriana falou, é muito banalizado, é muito tipo, não é nada não. Mas é o nosso corpo, sabe? Eu acho que essas informações são necessárias para que a gente entenda o que tá acontecendo com a gente. Porque realmente, às vezes, a gente não tem acesso a um psicólogo, sabe? A gente não tem acesso a esse tipo de informação. E se a gente souber o que tá acontecendo com a gente consegue ali falar, pô, tá acontecendo isso? O que eu posso fazer? Eu posso, então, utilizar de estratégias para que eu amenize esses problemas? Então é isso, sabe? Mas é importante a gente entender primeiro o que a gente tem, o que tá acontecendo com o nosso corpo e com a nossa mente. Então, assim, é muito importante tudo isso que você traz, até pra gente mesmo entender o que tá acontecendo, sabe? É o que acontece com o nosso corpo, por que a gente age dessa maneira ou deixa de agir, né? Então, acho que é importante para as pessoas terem conhecimento disso, e é por isso que a gente tá aqui, né? É pra gente ter uma troca entre nós, mas também pra levar isso pras pessoas, né? Toda essa situação. E o Nutella falou sobre fazer, né, do humor uma estratégia também. É muito engraçado, porque ele realmente faz isso, gente. E a gente completamente perdida hoje, desesperada, e ele fazendo piada. A gente tava prestes a chorar, e ele fazendo piada. A Pompom fazendo piada. Ela falou que a música piada é outra estratégia dela, tá? Porque ontem, depois do Enem, ela me ligou falando, não, eu tô ótima. Completamente desequilibrada ela tava. E a gente fazendo piada na nossa derrota. Gente, coisas total. engraçadas, né? Mas, assim, que realmente amenizam a situação. A gente tava completamente desequilibrada. Não é meme, não é brincadeira. Não é meme. Mas a gente começou a fazer piada, a mandar mensagem, a fazer aquela troca, aquela zoação. E já ficou mais ameno. Não. Você já tá falando de outra estratégia. Bons amigos. Ai, gente. A gente ter bons amigos é uma ótima estratégia. Eu ia tocar nesse ponto. Tipo assim, Obrigada, realmente... Nutella. Obrigada. Obrigado pela parte que me toca, mas enfim. Então, eu ia tocar justamente nesse ponto. Porque a gente sabe realmente, não só como a gente foi falado aqui diversas vezes, como é falado em outros lugares, que realmente o atendimento com o profissional às vezes é difícil, é precário, mas a gente tem esse recurso, tem um amigo. Às vezes o amigo não é profissional, mas tipo, só aquele momento que você fala pra pessoa, fala em voz alta o que tá acontecendo, às vezes eu nem preciso falar nada. Eu mesmo já tive um amigo que eu tava numa situação que eu não conseguia falar. Mandei mensagem pra ele, ele foi lá em casa e tipo, eu deitei no colo dele e chorei, não consegui falar. Eu não conseguia falar, eu deitei e chorei só, não conseguia falar. Mas você se sentiu amparado naquele momento, né? Aquele momento que, tipo, te dá uma leveza no corpo. Às vezes você não precisa de um profissional, só precisa de alguém que te apoie ali. São vários os caminhos, né? Quando a gente fala assim. Então, o que a gente está apontando na nossa conversa aqui são esses muitos caminhos que a gente pode seguir, né? Aquilo que está ali ao nosso alcance. Então, você procurar alguém que você confie para conversar, seja na família, seja amigos, né? As estratégias, música, o rir, a meditação, o respirar. As pessoas falam assim, Adriana, mas eu não tenho paciência para meditar. Ficar parar. Não precisa. Às vezes a gente pode meditar caminhando, por exemplo. Né? Eu vou caminhando. O que é meditar caminhando? É eu prestar atenção nas coisas. Porque o que a ansiedade provoca também na gente? Né? A minha cabeça nunca está onde meu corpo está. Então, eu estou aqui, minha cabeça está lá na frente. Né? Então, eu vou lá, capturo meu pensamento e trago para cá. Então, eu posso meditar fazendo isso. Né? Tô aqui sentada, vou começar a olhar para um lugar, trazer. Toda vez que minha mente for para frente, eu trago ela para aqui agora. Isso é uma estratégia também. Então, são várias estratégias, né? E você falou sobre isso, da nossa mente, do nosso corpo ter um lugar, nossa mente em outro. E eu vi em algum lugar a questão dessa questão do WhatsApp, de ter o 2.0 lá e tal. E aí teve alguma coisa, algum comentário, alguma matéria falando sobre como isso atinge a nossa vida realmente, pessoalmente com as pessoas. Porque a gente bota lá no WhatsApp 1.5, 2.0, chega na hora a pessoa fala devagar, a gente fica... Tipo assim, voa. Isso aconteceu comigo. A pessoa falou completamente devagar. Eu fiquei assim, desequilibrada. Que eu fiquei, menina, cadê o 2.0 pra tu falar mais rápido, entendeu? Só que aí eu lembrei do negócio e falei, gente, calma. A gente tem que voltar. E é uma coisa que tá atingindo a nossa geração, né? De, tipo, querer tudo muito na hora, tudo muito rápido, né?
as questões do Instagram, né? Ser o Reels lá, que é 30 segundos, porque é o que a galera consegue ver, que se for mais do que isso, o pessoal já não fica, já não quer, já não dá atenção. Então, isso é muito dessa geração ansiosa, né? Que, tipo, quer tudo agora, tem que ser rápido, tá aqui, mas só por 15 segundos, porque daqui a pouco sua mente já tá em outro lugar. E isso é muito da nossa geração, né, Adriana? E como que a gente pode contornar essas coisas, assim, nesse sentido dessa geração ansiosa, né? Que até as nossas ferramentas contribuem para que a gente seja ainda mais ansioso, né? É isso aí. Eu acho que o que você acabou de pontuar é muito importante, no sentido de você percebeu que você estava acelerada demais e você falou, não, deixa eu respirar e parar para prestar atenção. Então, assim, tem uma questão aí que a gente tem que se educar, na verdade. Porque, como você falou, as ferramentas, elas hoje colocam a gente para ficar acelerado, né? O de vocês é o WhatsApp, comigo por micro-ondas. 1 minuto, já tô demorando muito pra essa comida ficar quente aí, né? Coloca essa comida quente. Então, a gente tem que, na verdade, parar. Uma coisa de você se autocuidar mesmo. Aí a gente entra no autocuidado. Eu entender que eu tô acelerada demais e falar, não, peraí, vou comer mais devagar, até comer, né? Você vai comendo, vamos mastigar, vamos ver o que tem na minha boca, o que tá ali, né? Então, essa tomada, eu acho que é a tomada de consciência, que é o que vocês estão fazendo com o trabalho de vocês. É a tomada de consciência de que eu tenho que me colocar ali novos ritmos também, né? Não perder o ponto aí da tecnologia, mas que eu também preciso me colocar num outro lugar, né? E quando você fala essa questão de autocuidado, e como a gente já falou também essa questão de bons amigos, eu lembro muito da rede de apoio, né? Que a gente sempre usa esse termo para falar sobre as pessoas que a gente pode contar, os cuidados que a gente pode ter com a gente mesmo. E essa rede de apoio é uma forma de autocuidado também, né? De cuidar de nós, da nossa saúde mental. Porque é isso, a gente precisa ter. É claro que há casos em que a gente precisa de profissionais, que a gente precisa ter um cuidado realmente médico, mas há casos que a gente precisa de uma rede de apoio. E a gente precisa entender que, eu consigo me virar sozinho. Não é assim que funciona, sabe? A gente precisa. Não adianta a gente falar, não preciso de ninguém, eu sou muito bom sozinho. Você pode ser bom sozinho, você pode ser o cara mais brabo, entendeu? A mulher mais braba, só que você precisa ter uma rede de apoio, né, pra te dar uma estrutura. E como que a gente tem falado muito sobre essa rede de apoio aqui nos nossos, onde a gente tem ido. E como você vê essa rede de apoio, como que ela pode ser feita, como que as pessoas podem entender melhor essa rede de apoio? Então, acho que um ponto importante é a gente entender que tanto aqui, né, os 2 pontos que a gente trouxe, ansiedade e depressão, elas têm níveis de intensidade. Então, a gente tem o leve, o moderado e o grave. O grave, a gente vai precisar aí de um apoio médico. Muitas vezes, nem só o psicólogo. Às vezes, eu vou precisar do médico mesmo, quando eu estou num nível muito grave, porque eu vou precisar de uma medicação para equilibrar essa química aqui do meu cérebro, que a gente viu ali que fica meio disfuncional, né? Então, eu vou precisar de uma medicação e às vezes, só depois é que o psicólogo vai poder entrar. Quando a gente está falando do moderado, do leve, né, para o moderado, caminhando para o moderado, a gente está falando de uma rede de apoio que entra os familiares, os amigos, a cultura, né, os projetos, e vocês entendem bem de projetos, né? Dos projetos ali que eu posso participar, né? Eu me sentir pertencendo a um lugar, isso é muito importante, né? Então, eu diria que a rede de apoio, ela vai desde profissionais, né, da área da saúde mesmo, a qualidade das nossas relações, eu tomar muito cuidado com as minhas relações, seja de amizade, até nas familiares também, né? Eu identificar aquelas pessoas tóxicas, que foi uma coisa que você pontuou muito, né? De relações tóxicas, de eu pontuar, às vezes a gente fica muito focado na questão só da relação conjugal sendo tóxica. Existem amizades tóxicas, aquele amigo que puxa para baixo. Então, eu preciso ter cuidado e me distanciar, sim, né? Então, eu acho que a rede de apoio é isso. Eu estar atento a o que eu tenho ao meu redor que pode me ajudar a encontrar esse meu eixo. Agora, eu queria chamar a atenção para um ponto. Não existe... a rede de apoio é muito importante, mas é importante que todos nós tenhamos o nosso porto seguro, que foi o que Pompom pontuou. Na hora da prova, bateu o desespero, eu comecei a cantar, não dava para ter rede de apoio ali, naquele momento, né? Então, para onde eu fui? Ela foi para o porto seguro dela. Encontrou a música, ficou ali, então ela mesma foi se equilibrando. Então, é a gente e o entorno. Tem que estar tudo ali meio alinhando, né? Equilibrado, né? Equilibrado. E aí você falou sobre essa questão dessas relações tóxicas. E a Pompom, você acha que teve um pouco disso, assim, que contribuiu para que, talvez para
para algo na sua saúde mental, essas questões de relacionamentos, tanto negativamente quanto positivamente? Você acha que teve pessoas importantes que foram, tanto pessoas ou relacionamentos que foram tóxicos para você, quanto pessoas e relacionamentos que foram sua rede de apoio? Você acha que teve isso para você? Com certeza, gente. Eu acho que tem essa parte de não ter tido uma estrutura, porque eu não tive uma estrutura boa, socioemocional da minha família, porque minha mãe já tinha essas questões, então ela conseguiu me dar o melhor dela. Mas ao mesmo tempo ela tinha que cuidar de si. Então é difícil. E eu entendo isso hoje em dia, que é difícil pensar em cuidar da cabecinha do meu filho, se eu tenho que cuidar da minha cabecinha também. Então a gente tem que se organizar. E eu acho que o ponto inicial dos meus problemas todos de saúde mental foi com essa questão da paternidade, né? Depois de um tempo, minha mãe foi procurar meu pai e tal. Houve esse encontro, na verdade. E aí, teve essa rejeição. E essa rejeição, por um tempo, pra mim, foi tranquila, porque eu era criança. Depois, foi aquilo de, Dia dos Pais, não tem pai, entendeu? Aquela vibe que todo menino negro conhece. Aí, depois disso, eu tive o meu padrasto, né, que quando minha mãe tava grávida da minha irmã, ele usava drogas, não sei se ele usava antes ou depois, enfim, só sei que ele usava drogas. E ele começou a me agredir e a me coagir, de certa forma, falando que se eu contasse pra minha mãe, ela ia perder minha irmã, já que era uma gravidez de alto risco e ela não podia se estressar. Então, eu passei quase 2 anos da minha vida apanhando, né, e sofrendo um abuso psicológico, né. Eu era muito ocupada, assim, fui uma criança muito ocupada. Eu era a criança prodígio, né? Isso era complicado, porque hoje em dia eu vejo o prejuízo que isso deu pra mim. Mas, pô, cara, assim, esse foi um ponto, assim, de eu ter sofrido agressão tão nova e não ter entendido que eu tava sofrendo agressão. E depois de anos eu ter que entender que aqueles problemas que eu tinha, que a falta de ar que eu tinha e que tudo que eu tava passando era derivado disso. E ter essa continuidade mesmo, essa normalização, tipo, dos relacionamentos, eu entrar em relacionamentos abusivos, relacionamentos muito nova, né? Então, foi uma série de fatores que eu acho, e pessoas também, né? Que tanto que botaram muita fé em mim, e eu tinha medo de decepcionar o tempo todo, quanto que pessoas que jogaram todos os seus problemas em mim, e aí acabou que eu comecei a criar os meus, né? Então, eu acho que essas pessoas foram pessoas importantíssimas na minha vida nesse quesito. Importantes nesse quesito. E aí, hoje eu entendo que, assim, eu ainda estou nessa fase que eu tenho ansiedade e que eu tenho meu quadro depressivo e que eu faço uso de medicação e que eu procuro acompanhamento e que eu tenho minha rede de apoio também, mas que até eu chegar aqui foi muito difícil pra mim, porque foram outras pessoas que fizeram os meus probleminhas aparecerem, né? Então, eu colocava muito na minha cabeça, poxa, mas por quê, sabe? Por que essas pessoas entraram na minha vida? Por que tal coisa? Por que tal coisa? Então, eu parei de questionar. E eu comecei a me cuidar. E eu acho que a partir desse momento... Adorei essa frase. Mudou. A partir desse momento... virou a chave, né? Virou. Eu acho que agora eu tô... Não digo que eu estou 100%, né? Não, é quase aquela música do Luiz Lins. Eu tô bem. Mas não é, sabe? Eu não tô 100%. Eu estou em cura, né? E eu acho que... Eu não sei se existe uma cura pra tudo isso. Mas eu quero que seja o meu momento de cura, sabe? Seja um momento que eu pare e fale assim, estou bem. E que eu não preciso mais ficar preocupada se eu sou uma bombinha, sabe? Se eu vou explodir a qualquer momento. Eu estou bem. Então, acho que a partir desse momento que eu comecei a ver que essas pessoas não têm tanta importância na minha vida, só nos meus problemas, sabe? Foi melhor pra mim,
sabe? Uhum. Nossa, E é excelente. interessante porque a Pompom falou sobre um pouco dessa história dela no primeiro podcast. E a gente, no primeiro podcast, falou sobre violência doméstica. E a gente pontuou como a saúde mental, né, é abalada através desse tipo de violência. Não só da doméstica, mas as violências vividas em vários âmbitos da nossa vida, né? E, como no exemplo da Pompom, as violências que ela viveu, né, dentro de casa... mas que pessoas vivem fora, acabam abalando a saúde mental, né? E desestruturando a pessoa. E como que a gente pode lidar, né, com isso? Porque, assim, é difícil, acho que, muito para as pessoas entenderem que elas podem ter sofrido vários tipos de violências físicas, verbais, e isso atingir a saúde mental. Acho que, às vezes, a pessoa fica, mas aí, como que minha saúde mental tá assim, se, na verdade... foi uma coisa física, como que a gente consegue alinhar isso, sabe? Entender que isso afeta a saúde mental. Uhum. Acho que vai ser importante a gente trazer uma outra figura aqui, que é o ciclo da violência. E eu acho que caminha aqui, né, um pouco em função de tudo que a gente está conversando, para a gente entender aqui o ciclo da violência. Quando a gente fala em violência, Pompom de novo aí trazendo toda a sua experiência, a gente está falando do físico, do psicológico, do moral, e aí isso vai às vezes para o trabalho também, no ambiente de trabalho às vezes é um ambiente que desestrutura completamente, né? Meu antigo trabalho, então... E a gente está falando da violência patrimonial, então existem, né, dentro dessa violência vários tipos de abuso. E aí o ciclo da violência, é importante a gente entender, né, que ele tem aí 3 fases. Então, a primeira fase é a fase da tensão, né? Onde a própria pessoa, né, que causa o abuso, né, o abusador, ele acaba estabelecendo ali um clima de muita tensão. Então, ele traz irritabilidade. É como se ele é a bomba e não você, né? Ele é a bomba que está prestes a explodir. Mas só que isso provoca na gente sentimentos de tristeza, de muita angústia, de desamparo, né? Então, o que acontece com quem está sofrendo o abuso? Ela tenta evitar que ele exploda. Então, você vai cedendo ali a uma série de concessões que vão sendo exigidas e você vai se tornando refém daquela situação. Só que isso não vai impedir que a coisa aconteça, né? Que é a fase 2, que é a própria violência, que é o ato. É quando as coisas acontecem, é quando bate, é quando desqualifica, você é burro, você não vai conseguir nunca, você sabe que você não pode, né? Passado esse ato de violência, o que acontece? O abusador, ele vem, né, ali para a questão que muitos chamam do momento do arrependimento, né, onde a pessoa fica mais amorosa, alguns chamam de lua de mel, que é, na verdade, quando pede desculpas, diz que isso não vai acontecer de novo, que a pessoa não estava bem, né, e aí só que isso acontece de novo. Então, qual é o lugar que a gente precisa ter cuidado? Em todos, obviamente, mas nesse arrependimento. Esse arrependimento, ele não é do campo do real. Vai vir de novo. E à medida em que eu vou ficando cada vez mais íntima, né, essa relação ela vai ficando cada vez mais íntima, esse ciclo é mais rápido. Então, o que muitas vezes levava um tempo maior entre uma fase e outra, começa a acelerar. Então, o nível de tensão, o abuso, né, a violência, o ato em si, e depois o arrependimento, isso começa a ser cada vez mais frequente. Muitas vezes a gente fala assim, mas como a pessoa está vivendo isso e não sai disso? Quando você é desqualificado, né, quando você é despotencializado, é difícil você acreditar que não é você que está causando aquilo. Que aquilo é a doença do outro. Por isso que eu adorei a tua fala, quando você diz assim, ele faz parte da doença, ele não faz parte da minha vida, né? Então, fica difícil, às vezes, a gente entender que a questão está no outro, não está em você, né? E você tem uma dependência emocional ali, porque você não se sente capaz, né? Então, quando a gente fala das estratégias, a gente está falando disso, né? Da gente começar ali um processo de autocuidado para que você enxergue aquilo que você é. Como a Pompom estava falando, não é o que o outro quer para mim, não é o que o outro faz comigo, é quem eu sou. Então, esse é um caminho muito, muito difícil, não é fácil, mas possível, né? E aí, as estratégias que a gente trouxe aqui. E quando eu estou vivendo esse momento aqui, o gatilho, isso vai ser um grande gatilho o quê? Para a ansiedade e para a depressão. Então, eu fico ainda mais vulnerável. Por isso é que é tão importante eu não me sentir envergonhado, né? E buscar a ajuda das pessoas que eu confio e que eu sei que vão ser uma boa rede. Não, pode falar. Não, é só para... Falando de um ponto que a Pompom tocou, é a questão da pessoa crescer sem pai. Que é uma coisa muito real no Brasil. O Brasil é o país que homens abortam mais do que mulheres, vamos dizer assim, né? Nossa.
Muito bem colocado. É o país que, tipo, é ridiculamente... Não tem como achar uma palavra que dê pra descrever o quão ridículo é um pai que não assume um filho. Eu falo isso até porque eu também não tive pai. Eu não quer dizer... Tive, né? Antes Até eu tive certo ponto. até certo momento da noite. Mas, tipo assim, isso me prejudicou muito. Muita coisa. Porque, tipo assim, apesar de ter crescido numa família grande, onde eu tinha figuras paternas como meus irmãos, que são mais velhos que eu e meu tio, eu sabia que não eram meus pais. Nenhum ali era meu pai. Era meu irmão ou meu tio. Então, aquilo, pô, eu ir pra escola Dia dos Pais, chegar na escola Dia dos Pais, as crianças irem lá com os pais e tu não poder participar, ou tu não querer participar porque não tem pai e as outras crianças ficam brincando, isso vai te prejudicando muito na sua saúde mental. Eu fui percebendo isso. Pra mim, todo ano ficava eu um amigo chorando, abraçado, porque eu e ele eram os únicos da sala que não tinha pai. Todo ano eu e esse amigo sempre ficava abraçado chorando. E sempre uma professora ficava com a gente na sala. Por causa que ela também não tinha crescido. Ela também tinha crescido sem pai, então entendia o nosso lado. Empatia, né? Quando o filho de um dos meus irmãos nasceu e foi estudar na mesma escola que eu, e meu irmão, ele tava já podendo se apresentar, meu irmão ia pra escola, assistia a apresentação do meu sobrinho e a minha. Foi ali que eu fui começar a aceitar realmente que eu não tinha pai, que não sei o que, tudo mais. Que eu fui vendo, pô, tô aqui até hoje, nunca dependi dele pra nada. Né? Hoje que eu vou depender. Hoje em dia, eu como eu falo, faço piada com tudo. Um dos temas na minha piada. Até a gente virar a pessoa que zoa, tá ligado? É um Exato. processo. Mano, né? é um processo, mas esse é um escape muito bom. É uma muito bom. uma estratégia Muito bom, eu uso Mano, demais. eu uso total. Sim. Pô, me Agora, chama de carrapato. Mas o que eu queria te perguntar, eu não sei se já tem um estudo, mas eu já tive essa ideia, e também te contar outro ponto rapidamente. Eu não sei se já existe estudo para saber como que anda a saúde mental dessas crianças que não tiveram pais. Hoje em dia como adultos, hoje em dia como adolescentes, ou então as crianças ainda crianças. Porque eu acho que isso afeta muito das pessoas. E tipo, eu não tive pai, mas eu tenho 16 sobrinhos. Tenho 16 sobrinhos e 3 afilhadas, são meus amores, minhas crianças. Mas eu não tenho filho. Mas quando eu tiver um filho, eu sei que eu vou ser presente do meu filho, presente na vida do meu filho por tudo, porque eu sei que é crescer sem um pai. Só que muitas pessoas foram por outro lado e vão por outro lado. Eu não sei, eu queria saber qual era a estratégia, se existe uma estratégia para falar com essas pessoas. E outra coisa que eu também gostaria de participar dessa pesquisa, alguma coisa, porque eu vi o tecnólogo de psicologia. Então, se eu não fizer uma faculdade, o tecnólogo de psicologia já é uma coisa que eu vou Adoro, né, gente? Ai, Tô eu aqui acho pra você lindo. precisar. Meu colega Vamos de profissão, conversar né? muito. Então, já joguei o Foi verde. lindo. Já estamos Já aqui, joguei já o estamos verde. juntos. Na verdade, assim, eu não conheço. Como na minha área profissional, né? Eu não trabalho com crianças nessa primeira idade, então eu acabo não tendo muita informação, não, no Tela. Mas vou pesquisar, porque você já me deixou aqui uma sementinha. Então eu não sei. Mas com certeza devem ter estudos aí falando disso. Mas é o desamparo. Né? Agora, tem uma coisa que eu acho que tanto você quanto o Pompom aqui trazem com muita força, é o poder de transformação. Né? Então, acho que na medida em que a gente vai tomando consciência e vocês vão reconhecendo o valor de vocês, independente da validação do outro, porque pai e mãe acabam sendo os primeiros a nos validarem na vida, né? Então, quando você pensa assim, um pai que não está perto de mim, e eu também tô com vocês nessa, o que acontece? Você acha, poxa, se o meu pai que é o meu pai não me quer, quem é que vai me querer de verdade, né? Quando a gente para de perguntar, e achei ótimo que você pontuou, quando eu parei de tentar buscar explicação e fui reconhecer em mim o meu próprio valor, isso já é um grande passo. E tem uma coisa que vocês dois, você já prometeu que vai fazer, e Pompom já está fazendo, que é quebrar esse ciclo transgeracional. Ou seja, você já vai dar pro Noah, né?
toda uma outra qualidade e construção da sua própria saúde mental diferente do que você teve. Então, você já está quebrando essa continuidade, né, dessa estrutura familiar. E você também, quando você diz assim, pô, o dia que eu tiver meu filho, você é um super pai. Você quebrou também esse ciclo. Então, acho que isso é que é muito, muito lindo da gente ver nos nossos processos aí de crescimento, de autocuidado, que é o que vocês estão fazendo brilhantemente. E o que a gente tenta trazer hoje é essas informações para que no futuro, mas também na nossa geração, as crianças, né, os jovens e adolescentes tenham esse acesso para jovens e adolescentes, mas para que os pais, né, os familiares tenham esse acesso para cuidado das crianças, né? Porque é necessário, sabe? Porque acho que hoje está muito, muito presente, como eu disse no início, nessa pauta, mas antes era uma coisa de, não tem nada não, já acostumou que não tem pai, já acostumou que não tem ninguém, já tá calejado, e não tá, sabe? A criança ainda tá ali nos questionamentos, tá na adolescência, tá vendo como é que tá sendo. Então, assim, eu acho que é importante, sabe, a gente debater sobre isso, é importante a gente levar essas informações, e é importante para as pessoas espalharem, disseminarem isso, porque tem que chegar, sabe, aos pais, tem que chegar aos familiares, a quem cuida, dos sobrinhos, dos irmãos, sabe? Pra ser essa rede de apoio, sabe? Pra dar esse ensinamento de que, cara, vamos junto, teve esse problema, teve essas situações, mas a gente tá aqui, a gente pode contornar, a gente pode quebrar ciclos, como vocês fizeram, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Fazer isso, a gente tá aqui nesse podcast pra isso, a gente vai nas escolas pra isso, pra disseminar essa informação e pra que isso chegue, sabe? Pra que isso avance e pra que ciclos sejam quebrados como vocês quebraram esse ciclo de vocês e como vocês são pessoas maravilhosas e incríveis, entendeu? Não, são artistas, entendeu? Eles quebraram o ciclo sendo artista, gente, é isso, entendeu? Porque artista faz esse tipo de coisa, né? Eles se superam. Não, são os e piores. tipo, eu digo isso, não, mas eu vou dizer uma coisa aqui que não é certo se fazer, ao meu ver, mas tipo assim, diminuir sua dor. Tipo, eu tenho minha dor de não ter um pai. Eu sei que quer crescer sem um pai. Mas também, tipo, fui parte do projeto da Agência de Rede para a Juventude, fizemos um projeto que se chama Causa Mãe, que seria e está sendo para ajudar mães periféricas, na maior parte ali na Grande Pavuna, que são mães solteiras. E tipo, eu acho que a Pompom mais do que ninguém pode dizer isso pra gente, porque tipo assim, ela sabe o que é crescer sem pai e sabe na pele o que é ser uma mãe solteira, ter um filho também. Então ela sabe qual é o que a mãe dela sentiu quando ela bebê e ela ser um pai, e agora ela, tipo, sente com o Noah, ela cuidando do Noah. Eu não sei ao certo se o pai do Noah é presente na vida dele, eu não sei se você quer falar sobre isso ou não, mas, tipo assim, eu acredito que a dificuldade de uma mulher, e como a Pompom passa, é maior do que a dificuldade que eu passo nesse ponto, questão de crescer sem pai. Então, eu queria que você falasse brevemente que sente sobre sendo uma mãe solteira. Então, eu acho que o maior medo que eu tinha desde pequena era ser mãe. Eu nunca tive vontade de ser mãe. E eu acho que o ponto maior era meu filho não ter um pai. E isso já era fato, porque eu sabia o que era crescer sem pai. E eu sabia que isso não dependia de mim. E hoje, eu sinto que... da forma que você falou, de diminuir essa dor, é que assim, eu sou mãe solo. E desde que eu tava grávida ia fazer 3 meses, grávida de 3 meses do Noah, eu cortei o contato com o pai dele. O pai dele não procurou também saber, não foi atrás. E aí, a gestação inteira, eu trabalhei pra caramba, me esforcei pra caramba, preparei meu psicológico, mesmo não estando... Porque é diferente estar grávida e quando seu bebê nasce. É muito diferente. Você cai um negócio que não tava ali ainda, que é a maternidade. E aí, quando o Noah nasceu, eu falei assim, mano, é isso. Meu filho não tem um pai. E isso é triste pra caramba, porque eu não tive. Mas eu vou me esforçar muito pra ele ter amor. É sobre essa cobrança, né, que a sociedade põe, né, de ser, tipo, a mãe, que os outros falam, né, que tem que ser pai e mãe, e isso eu acho a coisa mais absurda do mundo. Eu acho isso a coisa mais absurda do mundo.
Quando eu falo isso, tipo, em algum outro lugar, tipo, na rua, lá onde eu moro, onde não é favela, então o conhecimento ali não é tão amplo. O conhecimento sobre saúde mental, sobre qualquer coisa, não é tão amplo. Hoje em dia, eu não sei, você como psicólogo, uma outra pergunta que eu ia fazer, se existe algum dado sobre quem procura mais psicólogos, são homens ou mulheres, porque, infelizmente, o machismo é muito presente na nossa vida. Então, tá com depressão... Para de palhaçada, vira homem, que não sei o que. Vai ficar chorando e homem não chora, isso, aquilo. O homem tem que ser forte. Então, eu acho que, tipo... Mano, não tem... Eu só quero fazer uma pontuação, porque Lari pensou a mesma coisa que eu. Eu acho incrível, estávamos falando sobre isso, e a sociedade, de alguma forma, está acordando com relação à saúde mental, porque ontem, no Enem, caiu questão, e eu fiquei chocada. E eu e Lari estava conversando sobre isso, porque caiu questão sobre a saúde mental de mulheres, né, e mulheres negras. E mães também, falou sobre mães. E caiu a questão sobre... Era outra questão sobre saúde mental. Mas, enfim... Sobre relacionamento abusivo, não foi? Sobre relacionamento abusivo. E sobre esse ciclo. Exatamente esse ciclo de lua de mel. De tensão, lua de mel. E eu acho importante que, assim, se tá caindo uma questão assim, é porque a galera tá sabendo. E, para além de cura, é prevenção, né? Exatamente. Com relação a esses assuntos. Eu acho muito importante a gente falar sobre essas questões e falar sobre paternidade justamente por isso, porque... você fala que assim, a gente tá conseguindo lidar com relação aos nossos problemas e a nossa vivência e a nossa história, as nossas mazelas de fato. Mas tem pessoas que não conseguem. E aí não é passando pano pra ninguém. E eu vou dizer isso com a maior propriedade do mundo, que não é passando pano pra ninguém, porque o pai do Noah não teve pai. E por sua vez, ele não foi um pai que procurou um pai presente, ou um pai colaborador, ou um pai, né? Até agora, basicamente. Mas assim, 5 meses, quando o Noah fez 5 meses, ele mandou uma mensagem pra mim falando sobre essas questões. E aí eu entendo que preciso ver ele como um indivíduo, né? E como agente comunitário, eu sei que eu não posso nunca olhar a pessoa pelo que ela fez, mas pelo que ela é e pelo que ela está sentindo agora. Então, se chegar um ator do tráfico e falar pra mim, mano, ele veio um tiro, tá doendo minha perna, eu preciso de uma consulta. Eu vou falar, tá ligado? Eu vou cuidar dele como eu cuidaria de uma velhinha, como eu cuidaria de uma criança. Eu preciso dar atenção. Então, ele como um homem que não teve pai... eu acho que, de alguma forma, não soube lidar com essa frustração. Então, ele replicou isso. E aí, talvez agora ele esteja tentando voltar atrás ou tentando fazer algo que ele não teve. Entendeu? Pode ser que ele consiga? Pode ser que ele não consiga e que ele pare de falar comigo. Possa ser também. Mas eu acho que o tentar, ele é importantíssimo. E falar sobre paternidade, pelo menos agora... é muito mais importante do que falar sobre maternidade. Porque a gente não tem o que fazer. Não tem como a gente pegar nosso filho e as pessoas julgam. E eu não posso julgar. As meninas que pegam, têm um filho, deixam no hospital e vai embora. Ou, infelizmente, abandona porque ela não tá sabendo lidar com isso, entendeu? E os homens conseguem lidar muito mais facilmente com relação a isso. É uma tranquilidade. Parece que nada aconteceu. É que nem quando os outros falavam, né? Tipo, filho não segura marido, que não sei o que. Realmente não. Estamos aí como prova viva. Não é nada, então, amigos. Aí eu ficava, tipo, quando a primeira vez que eu ouvi isso, eu lembro que eu falei, não segura marido, mas segura esposa. Uhum. Segura. E tipo, a pessoa ficou, tipo, me olhando e eu falei isso dentro de uma ONG. Eu falei isso dentro de uma ONG, onde tinha responsáveis passando, as pessoas ficaram me olhando. O que tu falou? Eu falei, mas é a verdade. Eu não tenho pai, mas tenho mãe. Tu segura a mulher, não segura o cara. São questões muito importantes que vocês estão levantando, né? Eu acho que um ponto muito que a gente pode partir, né, é a questão de trabalhar a autoestima, né? É a gente poder reconhecer o nosso próprio valor. Isso é um processo, né? Porque assim,
como vocês estavam falando, a questão da gente, o que a gente traz na nossa vida, né? Isso, realmente, alguns vão ter recursos internos e vão conseguir quebrar, que é o caso de vocês dois aqui. Outros vão ter mais dificuldade. O que a gente vai precisar é ir potencializando sempre, né, as nossas crianças, enfim, e também nos validando, trabalhando a nossa autoestima, nosso autocuidado, para que a gente possa ir criando cada vez mais estratégias, né? E melhorando aí a nossa saúde mental. E é por isso que a gente está agradecendo ao Chamando Solução, ao Unicef, ao CEDAPS, por estar proporcionando essa oportunidade da gente, né? Tentar ajudar um pouco pela nossa história, pelo que a gente já sentiu, e tentando prevenir a galera de não passar certas situações como foram ditas hoje, né? Exatamente. E a Pompom, né? Como a gente maravilhosa que ela é, né? Ela vai trazer aqui algumas informações sobre instituições do território, né? Mas da Pavuna especificamente, mas que também estão presentes em outros territórios, para que as pessoas, você que está nos assistindo, possa procurar, né, no seu território para poder se cuidar, para poder pedir ajuda, auxílio, que você vai achar, você vai encontrar. Estamos aqui para disseminar informações, para mostrar para vocês como que acontece. Trazemos uma profissional excelente aqui para compartilhar com a gente essa experiência, para falar sobre, né, essa juventude ansiosa que tá com seus problemas de saúde mental, mas para mostrar também que existem soluções, existem estratégias, caminhos a ser percorridos. E é isso, a Pompom vai trazer uns dados aí. Fala pra gente, Pompom, mas a gente vai deixar também no link aqui embaixo. Aqui embaixo a gente fala lá na descrição, tá, gente? Aqui embaixo não ou tá é aqui embaixo, aqui na descrição, aqui no YouTube, ou aqui na bio do Instagram. Na bio do Instagram. Ou tá por aí pela mensagem no WhatsApp que eu te enviei, tá, gente? É isso. Pô, eu não sei se tem um slide das redes de apoio, mas, enfim. Pontuar que temos a nossa Clínica da Família, sempre, de lei. Vai lá, se você não é cadastrado, faz o teu cadastro, é seu direito. E temos dentro da Clínica da Família o NASF, que é o Núcleo de Apoio. E aí, lá você tem esse aparato do psicólogo. Se na sua Clínica da Família não tiver o NASF, você pode ir até o seu médico de estratégia de saúde da família mesmo e solicitar ele, conversar com ele. O médico de estratégia, ele é tudo. Então, o médico de estratégia é o psicólogo, é o clínico, é o pediatra, é o psicólogo muitas vezes. E aí você tem que conversar com ele e expor sua situação. A gente tem o nosso CAPS, que é o de Guadalupe, que é a nossa referência. É o Linda Batista. Linda Batista, ai, valeu. Isso. Fica no ponto final do 908, em frente à Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Perfeito! Nutella é cultura. E a gente tem o nosso CAPSI, que é em Madureira, à frente da estação, Heitor Villa-Lobos, maravilhoso. E qualquer coisa, gente, que vocês estiverem passando, podem acionar as nossas redes de apoio. Tem o nosso CVV, tem o nosso do Unicef, que a gente também vai deixar. Pode falar do Unicef. Isso. E estejam à vontade de chamar a gente no direct ou falar com o Chamando a Solução ou com o Pode Solução. Estamos aqui para ser a rede de apoio de vocês. E é isso. É isso, gente. Gente, queria agradecer a disponibilidade de você, Adriana, Prazer Pompom. Muito obrigado vocês compartilhar a história de vocês, compartilhar a ideia de vocês. Queria estender o convite ao público, né, para conhecer melhor nosso Instagram. É isso aí. É o @SCSolucão. É solução sem acento, C cedilha. sem ser cedilha e sem o acento circunflexo. Circunflexo, gente. Gente, é sem o cedilha Foi e sem Enem o tio. ontem, foi o Foi o Enem. Enem. Foi o A gente Enem. gastou tudo nessa... Nosso neurônio foi pro Enem. Então, gente, mas muito obrigado, O tá? prazer foi todo meu. Agradecer novamente ao CEDAPS, à Unicef, pelo apoio, pela oportunidade, a confiança na gente, pra gente poder estar passando isso.
é o pessoal do estúdio, né? Exatamente, a Sauá Estúdio que, né, nos proporcionou esse espaço aqui maneiro, Maravilhinda! incrível, que nos esperou, entendeu? Esperou a gente chegar até Só aqui. Deus sabe o que a gente já passou. Entendeu? Queremos agradecer. Muito obrigada, gente. Foi incrível. Espero que vocês gostem do Pod Solução, desse novo episódio. Espero que vocês compartilhem. Espero que seja útil para a vida de vocês. Então, deixa o like. Qualquer pergunta, Deixa pode perguntas deixar. nas nossas redes aqui. Comenta se você gostou. Compartilha com todo mundo, entendeu? Para que realmente essas informações cheguem até pessoas que vocês acham que precisem ouvir. Porque estamos aqui para isso, gente. A gente está aqui para fazer diferença e esperamos que tenhamos fazido na vida de vocês. É isso aí. Muito obrigada, gente. E espero que até a próxima, né? Isso. E fique ligado nas nossas redes que tem coisa vindo por aí também, hein? Obrigada, gente. Beijão. Beijão.